Então tá, isso aí, amigos. Vamos lá para essa live de hoje. A nossa nona live, né? Já fizemos 8 antes e nós estamos falando praticamente de 9 horas de conteúdo, porque as lives foram praticamente de 1 hora. Né? Então, o que é legal, né? A gente poder entregar esse monte de conteúdo para o mercado, para as pessoas, para nossa audiência, para quem está nos assistindo. Então, sejam pessoas que estão interessadas em fazer a formação em neurocoaching ou pessoas que se interessam só pelo assunto e querem saber um pouquinho mais, né? Então, Grande Navarro já entrou aí para assistir. Então, se estiver me ouvindo, já dá um toque aí para mim, só para saber que tá gravando, tá tudo certo. Enquanto isso, já vou aqui na minha página mesmo, já vou aproveitar, vou compartilhar. Então, quem for entrando, aproveitar já, por favor, compartilhe para que mais pessoas acessem isso. Porque nós vamos falar um pouquinho hoje sobre realização, né? Sobre como é que a gente pode usar o neurocoaching para nos tornar mais realizadores como pessoas. Porque eu escuto direto uma série de pessoas falando que adorariam poder fazer mais coisas, que esbarra em dificuldades das mais variadas, em não acreditar em si, em preguiça, em crenças de que não são boas o suficiente, problemas de autoestima, e é um monte de coisa aí que acaba afetando as pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de uma pessoa que usa os seus talentos, seu tempo, seu dinheiro, seu recurso para realizar e pessoas que não usam isso. Né? O que difere e por que a gente pode fazer isso? Então, para quem está acostumado a me ver nas quintas-feiras, né? Opa, grande Fabião, já vamos entrar aqui. Tá esperando tu entrar. Vamos adicionar o Fábio aqui na transmissão. A gente tem feito todas as quintas. E essa vez a gente está fazendo na quarta, porque eu não vou poder fazer. Amanhã eu vou estar participando de um evento. Grande Fábio, tudo bem? Não sei como é que tá a conexão. Tá meio travadinho, parece, né? Peraí, deixa eu ver se tudo no telefone. Peraí que eu nem sei. Não sei nem se sou eu. Não, sou eu. Eu tava sem Wi-Fi, agora conectei o Wi-Fi, deve melhorar. Deixa eu ver. Agora eu tô pela Wi-Fi. Eu tô... Melhorou aí? Tava comentando aqui já que a gente tá um pouquinho fora do dia, né? A gente faz quinta-feira normalmente, mas hoje estamos fazendo quarta porque amanhã tem um evento muito importante em São Paulo. Inclusive eu tô fazendo a live aqui direto do hotel para não perder essa oportunidade de falar com a galera, né? Falar sobre o neurocoaching. E já falar, né, Fábio? Nós encerramos o lote 1 antes de completar o prazo, né, cara? O prazo termina dia 30 e a gente já encerrou o lote, já acabaram os ingressos do lote 1, dos nossos ingressos lá do Neurocoaching. Tá ouvindo aí, Fábio? Acabou, Oi, né? deu uma travadinha, cara, mas agora já tô Cara, te tô bem ouvindo. animado aí. Acho que vamos conseguir esgotar bem antes do prazo, pelo menos se todos os lotes seguirem essa proporção, nós estamos muito bem, né? Fazer uma mega turma de um monte de gente, Cara, começar queira a fazer Deus. neurocoaching em Portugal, vai ser muito legal. Queira Deus, cara, acho que sim. Tá promissor, né, cara? Primeiro lote já foi. Muito legal, muito legal. Tá travando um pouquinho, é. Eu tentei melhorar um pouco minha conexão, espero que agora vá. Tá, cara. Vamos ver. Vamos ver como é que fica. Vamos ver se ela estabiliza. Eu tô no 4G, então. Tô no 4G, então talvez um pouquinho ruim, mas vamos lá. Então tá, já temos uns minutinhos, audiência formando. Galera, quem tá aí, Ivan, todo mundo que tá aí, Silvia, quem mais?
o Navarro, se derem aí, compartilhem aí, por favor. Chama mais gente aí para assistir isso. Porque eu acho que se tem uma coisa que todo mundo quer é realizar mais, né, cara? Putz, é impressionante como as pessoas têm um Exatamente. potencial imenso e eu vejo que elas não conseguem usar isso para fazer mais coisas. E eu vou falar um pouquinho de como é que isso mudou para mim, né? Por que que eu passei a ser um cara realizador e tenho feito tanta coisa em tão pouco tempo, né? Então vai ser bem legal a gente eu poder compartilhar um pouquinho. Acho que tu fez um monte de coisa bacana também por aí, né, Fábio? Também acho que vai poder contar um pouquinho de histórias, né? Exatamente, cara. Graças a Deus tá bombando. E as pessoas perguntam, cara, quando é que tu dorme? É, mas é isso aí, a gente quer fazer. O gosto por fazer coisas é maior do que o gasto de tempo, é maior do que, né, qualquer cansaço, né? A vontade de fazer, de realizar é muito grande. E entrou um cara agora aqui, É. que é um cara que está acostumado a realizar mesmo. Também é um cara que não dorme, aqui o James, né? Nosso amigo James Maxill, Opa. que vai estar com a gente a 26 de outubro em Porto Alegre, com uma mega palestra falando sobre storytelling. E a gente vai fazer uma E live, eu tenho inclusive, um café segunda-feira que aí. vem, dia 1º. E eu tenho um café aí para tomar com o James, Ó, o James. que a gente vai combinar ainda essa semana. Amanhã a gente fala, né, James? Pra gente tomar esse café. Vai ser legal. Até depois tem que contar pro James as novidades aí do evento dele. Tá ficando bem legal, estamos escrevendo um monte de pessoas, um monte de empresas, estão fazendo uma mega divulgação e aí pretendemos falar meio, digamos assim, vamos colocar mais de 100 pessoas lá, né? Então vai ser bem, bem legal. Estamos trabalhando forte para isso. Mas vamos lá, vamos Show de falar com o bola. pessoal aí que está conectando, então. Qual é a diferença, então, falando de realização, né? Se a gente pegar uma pessoa realizadora, ó, o James já está em Lisboa, olha aí, ó. Isso. Chegou ontem. Bom, vamos lá. Se a gente falar de uma pessoa realizadora, o que uma pessoa realizadora faz diferente de quem não faz? Primeiro vamos falar de comportamento, vamos falar de atitudes. Depois nós vamos falar o porquê que ela tem esse comportamento, essas atitudes. Para a gente poder comparar. Grande, tá aí, que ótimo que tu tá aí. Então vamos lá. Uma pessoa realizadora. Vou comparar, vou falar de mim, até para não usar nenhum outro exemplo que eu não conheça ou diferente. Vou falar de mim. Quem o Thiago se tornou e comparar com quem o Thiago era. Bom, o que eu faço hoje? Eu aproveito todo o meu tempo disponível para fazer aquilo que eu acredito e aquilo que eu gosto, né, em termos de trabalho, né, em termos de realização de tudo. Então, o meu gasto de tempo ele é diferente do Thiago antes, que não realizava. Então, isso é algo Uhum. muito importante, porque não é que eu não tenha lazer, eu tenho, mas eu tenho menos do que o normal, do que talvez umas pessoas julguem como normal. Mas isso não é sacrificante para mim, porque eu amo o que eu faço. Então, tá gastando tempo com isso não é dolorido. Então, e aí entra uma recomendação muito importante que tem a ver, que nos torna realizadores. É a gente descobrir algo que a gente ame fazer, algo que esteja ligado ao nosso propósito de vida. Então, isso é extremamente importante. Uhum. Quando a gente fala de cérebro, o nosso cérebro, né? A gente tem falado um pouquinho nisso na última live, na live 8 a gente falou sobre o custo metabólico. O nosso cérebro é criterioso para liberar energia. Então, ele não vai gastar energia com aquilo que não vale a pena. Ele não vai gastar caloria, recursos, arriscar Uhum. sobrevivência para aquilo que não vale a pena. Então, o propósito ele tem Uhum. prioridade no gasto de energia. Então, isso é fantástico para a gente considerar. Muito do que as pessoas não conseguem ser realizadoras é porque elas estão atrás somente de metas e objetivos, que são superficiais e eles são temporários. Eles não são permanentes. Atingir, acabou a meta, Uhum. acabou o objetivo e pronto. E muitas vezes eles não são suficientes para fazer o cara romper barreiras, né? Para fazer o cara mudar coisas que estão atrapalhando Uhum. ele e coisas que ele não consegue fazer normalmente. Então, propósito de vida faz com que a gente gaste direito o tempo, tá? E gaste com qualidade. Isso é uma das coisas muito importantes.
Outra coisa muito importante que eu mudei, que me tornou quem eu sou. Além de organizar, eu uso muito questões de organização. Eu uso softwares, eu uso agenda, porque não é só estar ocupado 20 horas por dia e dormir 4. Significa que essas 20 horas por dia eu estou produzindo o máximo possível. Significa que eu tenho ordem, eu tenho processo, eu tenho uma forma de aproveitar essas 20 horas. Então, porque alguém pode pegar, e eu era bastante de fazer isso, eu ficava várias vezes com tarefas na mão, e às vezes gastava 4 horas para fazer uma coisa de 15 minutos porque eu não queria fazer. Porque eu não estava afim, ou porque aquela tarefa tinha um desgaste emocional, um desgaste mental muito grande. Então, isso fazia com que eu procrastinava. Então, dentro até do neurocoaching, uma das coisas que eu desenvolvi é o conceito de níveis de energia, para que a gente possa aproveitar como usar, de acordo com o nosso relógio biológico, né, os nossos cronotipos, e de acordo com a complexidade das tarefas, como é que a gente organiza as tarefas de forma que a gente consiga fazer aquilo que não está afim. Tá? Então, isso é muito importante, me ajudou muito a conseguir essas barreiras do desânimo, porque às vezes não é só cansaço físico, né? Às vezes é cansaço mental. Imagina, daqui a pouco eu atendi uma ligação, um cliente cancelando, ou cancelando algum contrato, alguma coisa, ou tive algum desgaste pessoal, uma discussão familiar, alguma coisa. Então, emocionalmente, eu passo a estar abalado nos minutos seguintes e talvez por um bom tempo. Porque mesmo que a situação passe, às vezes o padrão de pensamento, o diálogo interno está lá. A gente está lá lidando com aquelas informações todas. Então, as tarefas seguintes disso vai exigir muitas vezes estão exigindo um nível de energia mental que eu não consigo entregar no momento. O que faz com que a gente adie aquela tarefa, procrastine. Olha, o cérebro enfoca num alvo no instante que percebe, que ao agir poderá transformar o outro. Deixa eu ver o que o James colocou aqui. Para melhor ou para pior. No passado distante, em comida. Somos feitos para transformar os outros, que é a única maneira de transformar nós mesmos. A gente não precisa gostar, mas tem que estar ciente do propósito. Bacana, James. O que a gente tem visto que até o Fábio caiu. Vamos ver se ele já entra aqui, eu vou colocar ele de novo. O que a gente tem visto, acho que está aqui, não está aparecendo o sinalzinho para conectar o Fábio. Vamos ver. O que a gente tem visto é que mesmo quando o corpo ele está se entregando, né, fisicamente, eu dormi pouco, talvez um dia que eu me alimentei mal, né, o Fábio, deixa eu incluir ele de novo. Talvez um dia que eu tenha tido uma discussão mesmo, né, algo que emocionalmente foi desgastante. Caiu. Voltei. Voltamos, né, Fábio? Não sei o que aconteceu. Então, talvez, às vezes mesmo... Caiu. Então, muitas vezes, mesmo quando a gente está desgastado fisicamente, emocionalmente, quando a gente consegue focar nesse propósito que não é atingível, o propósito, como a gente entende, ele não é algo atingível, ele é uma causa pelo qual a gente vive. E abaixo do propósito, a gente vai incluir metas e objetivos. E o que a gente chama de a única coisa que a gente vai fazer para realizar isso, que normalmente é o foco num trabalho só. Né? Não adianta a gente dividir energia, que isso é péssimo para a gente. Então, a gente tem visto que as pessoas conseguem realizar muita coisa. As pessoas tendem a ser capazes de fazer coisas que elas não conseguiam fazer. Inclusive, fazer esse ponto 2 que a gente está falando, que é organização. Porque organização, exceto para quem tem o perfil analítico, organização é um saco. Então, também a gente considera... Caiu de novo. Cara, não sei o que está acontecendo aqui, tá fechando sozinho. Acho que o custo metabólico da minha presença na live está afetando a conexão. Tá alto aqui. Então, exceto para quem é analítico, tem um perfil psicológico analítico, e a gente já tem comprovado, tá, que existe relação mesmo.
Como experimento científico, a gente já sabe que existem perfis. Tá? E os perfis podem ser usados sim. Agora, o que eu quero fazer é fazer uma relação com a genética. Eu quero provar que a gente nasce com um determinado perfil e depois a gente pode adaptar ou não, mas eu acredito que tem gene para alguns perfis, tá? Só coisa mais adiante para ver. O fato é que os perfis existem. Então, quando a gente fala de organizar uma agenda e nos tornar bastante produtivos, aproveitando melhor o tempo e impedindo que esses mecanismos nos sabotem, esses mecanismos nos roubem, né? A gente precisa organizar bem a agenda, mas até para organizar a agenda, que é super cansativo, tem um desgaste mental muito grande, o nosso cérebro precisa de porquê. Se não tiver um porquê adequado, a gente não vai gastar energia para fazer isso. Né? Ó, o Ivan colocou, simplificando, fazer o que gosta não cansa. Até cansa, mas é um cansaço que vale a pena, né? A gente está até exaurido lá e não quer saber, porque o gosto pelo realização é maior. Então isso fez uma diferença muito grande na minha vida quando eu passei a construir esse caminho para fazer o que eu queria. Porque não foi de uma hora para outra. Durante alguns anos, eu trabalhei com jornada dupla, trabalhando no mercado, no horário comercial, e fora do horário comercial, trabalhando dando aula. E inclusive fim de semana. Então, eu tinha uma jornada trabalhando 14, 16 horas por dia. Né? E teve algum problema? Durante um tempo teve, porque durante o tempo deu para conciliar e depois começou a ter cada vez mais problema, porque eu comecei a não querer mais fazer o meu trabalho tradicional. Começou a ser dolorido fazer o meu trabalho tradicional, porque eu queria viver aquele sonho, aquilo que eu acreditava, eu queria viver o meu propósito. Só que o meu propósito tinha gerado uma visão diferente, um novo mindset. Mas ainda, esse novo mindset, essa nova visão, ainda não era capaz de me entregar sustento. Porque não dá para viver de sonho, eu precisava continuar pagando as contas. Então, durante um tempo, a gente fica com aquele meio dividido, até que consegue fazer o sonho, vamos chamar assim, o suficiente para que tu possa abrir mão de outras coisas. E aí é pau na máquina para poder fazer isso dar certo. Então, isso é muito importante para que a gente possa. E aí entra uma diferença que a gente tem falado bastante do coaching tradicional, que o coaching tradicional ele tenta não fazer juízos, ele tenta não dar opiniões e ele tenta ajudar nas demandas do coach naquilo que ele pede. A gente no neurocoaching, a gente não ajuda as pessoas a se afundar. Não que o coaching faça isso, porque talvez ele nem entenda a complexidade, porque nem se envolve o suficiente para isso. Mas a gente no neurocoaching, a gente quer saber por que ele quer aqueles objetivos, né? Qual a importância daquilo, quem ele é. Porque se ele está dizendo que precisa atingir um objetivo de algo que a gente sabe que vai só afundar mais ele numa carreira que ele odeia, a gente não vai fazer isso. A gente vai ajudá-lo a se libertar, para que ele possa, então, estabelecer objetivos que o levem ao propósito. Porque eu já vi, a gente teve uma neurocoach nossa, a Raquel, uma neurocoach nossa, que ela fala exatamente isso. Ela foi Miss Bikini, ela teve um corpo escultural lá, ela emagreceu 20 e poucos quilos para fazer a competição. Ela comia só o que podia, fazia uma restrição alimentar absurda para ter o corpo perfeito para ser Miss Bikini. Né? Que é aquelas Miss que tem um corpo lá todo malhado, né? Todo musculoso e tal. Saradíssima, né? Super saradíssima. Ela ganhou a competição com 47 quilos, imagina. Né? 47 quilos, acho que tem meu braço, ainda mais pesado do jeito que eu tô agora. Né? E imagina só, e ela justamente fez isso. Ela fez quase que um processo de coaching, só que ela mesmo de auto-coaching, e ela alterou um monte de coisas. Ela atingiu. Só que o sacrifício, porque a mente não estava preparada, ela não se preparou para isso, não estava atrelado nenhum propósito, nem nada, era só um objetivo. O que ela fez depois que ela atingiu? Ela engordou 20 quilos de novo, ficou irreconhecível. Em 3 meses. Nossa. Porque ao ponto dela se traumatizar. Ela ficou traumatizada com toda aquela restrição alimentar, com a dor que foi causada atingindo aquele objetivo. Então, aí ela foi se compensar, né?
Foi, e aí ela não queria mais malhar. Não queria mais fazer nada. Né? E, por quê? Porque ela foi só para atingir um objetivo. E a gente tem visto direto. As pessoas vão atingir um objetivo, se sacrificam além da conta, não está atrelado a um propósito. Aquilo, ao invés de ser uma conquista, se torna só dor. E a pessoa desiste e volta ao estado anterior. Então, dentro do neurocoaching, a gente ajuda as pessoas a se tornar realizadoras, não de uma forma provisória para atingir determinados objetivos, mas de uma forma permanente. Ela não só atingir um objetivo, mas todos que ela se propor. Porque ela vai estar pronta mentalmente para lidar com as dificuldades, com o cansaço, com o sono. Ela vai enxergar um porquê para fazer aquelas atividades. Então, aquela dor vai ser transformada em recompensa. E não vai ser algo atrelado ao sacrifício vazio, por exemplo. Porque sacrifícios vazios ou dores que são geradas para a gente, elas são gravadas na nossa amígdala como eventos traumáticos a se evitarem. Agora, a mesma dor atrelada a um propósito, a uma conquista, elas podem muito bem ser atreladas à recompensa. Né? Ao ponto que o cara começar, por exemplo, vamos pensar, se fosse um treino físico, ou alguém que está numa rotina muito insana de atividade, ele poder até gerar, pela expectativa da vitória, a dopamina como recompensa. Então, vejamos bem, o mesmo gasto físico e emocional, sem o propósito, ele pode ser interpretado como algo que vai ser visto como traumático, ao invés de algo como prazeroso. Por isso que é importante entender esses mecanismos. E até é engraçado, né, cara? Porque no caso da coach, acho que é a Raquel, né? Isso. No caso da Raquel, existem milhares de atletas que fazem o que ela fez, né? Mas como aquilo está muito atrelado ao propósito deles, fazem durante anos. Dietas super restritivas, rotinas de treinamento super intensas, mantém aquele corpo que é dificílimo de manter, né? Durante anos, passando por aquele sacrifício um atrás do outro, né? Tipo, vivem naquele sacrifício, mas como está atrelado ao propósito do cara, ele consegue manter, né? E como para ela talvez fosse um objetivo, mas porque a estrutura, isso... Sim. Porque é importante a gente entender que não é só uma questão de gostar ou não gostar, né? Talvez como isso. Isso é tratado de forma estrutural no cérebro. Então, o mesmo sacrifício, que muitas vezes ele é incentivado em alguns cursos de alto impacto, ele é incentivado, às vezes, por um coach que está lá impondo alguns limites, alguns objetivos. Quando isso não está atrelado a uma mente preparada, a um propósito bem definido, isso se torna só desgaste. E essa série de eventos de desgaste, eles são interpretados como eventos traumáticos e são armazenados dessa forma no cérebro. Então não é só um padrão de pensamento, ele é gravado de forma diferente. Então não adianta só, mas aí tu pensa diferente, tem que pensar que isso é bom para ti. Isso é analítico, isso é um processo de pensamento analítico que representa 15% do nosso processo de decisão. Então quando até se fala, vou ressignificar, como se fosse super simples, não é simples. Porque são 15% do processo de decisão racional e consciente para lutar contra os 85%. Então quando eu quero dizer que um evento que foi traumático, eu preciso ressignificar, mostrando para o cérebro que ele não é mais traumático, não é simplesmente de uma forma racional dizer, mas pensa que aquele teu treinamento durante tanto tempo, ele foi bom para ti. Tá, racionalmente a pessoa até pode entender, mas a memória que foi armazenada de forma traumática, que está armazenada na amígdala cerebral, que é onde se armazena memórias traumáticas, ela não vai migrar para o hipocampo, onde estão as outras memórias, simplesmente porque eu ressignifiquei. Não é assim que funciona. Então essas coisas são muito mais... interessante, né, cara? E aí a muito mais segunda vez complexas. é pior, né, cara? Daí, tipo,
a pessoa passa por aquele trauma, né? A segunda vez é que nem como se fosse pisar a segunda vez no prego, né? Porque o cérebro ele armazena todos os episódios para que a gente possa ser capaz de evitar aquilo no futuro. Então, por isso que ele Aham. armazena e gera uma memória forte. Lá no custo metabólico, tudo que é experiência traumática tem prioridade. A gente grava todas elas. Tá? Aham. Eventualmente, conforme o nível de dor delas, o cérebro até pode sublimar, esconder, tirar deixar ela meio inacessível para evitar dor. Porque se aquilo tem gerado dor constante, a pessoa não consegue lidar com aquilo, ele tenta isolar aquilo. Mas aquilo não significa que não Aham. está gerando efeitos. Né? Não é que aquilo não esteja gerando efeitos, se está gerando efeitos. Então não é simplesmente, a gente precisa entender que o cérebro é mais complexo do que só definir regras e conjuntos. Então quando a gente fala em se tornar mais realizador, a gente tem um tema de casa Uhum. para fazer antes, que é tirar todas essas amarras. Né? Imagina um carro. O carro está ancorado no chão. Ele está com trava de roda, Aham. ele está com um reboque com pedra atrás, ele está todo amarrado. E a gente está dizendo para ele, para o motorista, acelera, vamos colocar uma Uhum. gasolina de avião aqui, vamos colocar nós, acelera. Não, peraí, Aham. vamos tirar essas amarras. Porque se a gente tirar essas amarras, ele não precisa nem de nós, ele não precisa nem de gasolina de avião. Ele vai só acelerar dentro da capacidade dele e vai conseguir um resultado absurdo. Porque hoje ele acelera Uhum. com o máximo possível e não sai do chão, porque eles têm essa série de eventos que geram o quê? Eventos da vida dele. Situações das mais diversas que podem estar impedindo ele. Que geram baixa autoestima, falta de Aham. confiança, visão errada do mundo sobre possibilidades, o que é possível, o que não é. Uma série de crenças limitantes com relação a quem ele é nesse mundo e para que ele serve. Uhum. Uma vida, muitas vezes, de dependência. Eu vejo direto pessoas que, eu quero começar, sei lá, me tornar um profissional de mercado, eu quero, sei lá, me tornar piloto de avião, quero realizar um sonho, N sonhos ou situações. E o que normalmente seria tratado é, cara, vamos te ajudar a organizar isso. Qual o passo a passo para tu chegar a isso? E a gente esquece que muitas vezes essas conquistas, elas estão atreladas a pessoa ser livre e responsável por si mesma. Porque Aham. enquanto as pessoas não enxergarem que são responsáveis por si mesmas, elas não assumem não só a responsabilidade, as falhas dos seus erros, como os compromissos que elas assumem. Elas sempre vão Uhum. projetar no outro. Então, antes da gente ver isso, a gente precisa pensar, cara, essa pessoa mora com quem? Como é que é a estrutura dela? Quem é que paga as contas dela? Quem é que Aham. dá conselhos para ela? Porque quando vê, a gente está tentando fazer essa pessoa alçar voos, mas ela é totalmente dependente emocionalmente de família, ela é dependente financeira de pessoas, ela não sabe nem ir no supermercado. A gente teve uma neurocoaching assim. Ela não Uhum. sabia nem ir no supermercado, porque a vida inteira sempre foi o pai e a mãe que fizeram. Ela casou, o marido passou a fazer, ela tinha quase 30 anos e não sabia nem ir no supermercado, não sabia pagar uma luz, não sabia pagar nada. Que incrível, né, Então cara? imagina só. Porque cada um tem uma história. É errado? É não? Não sei se é errado ou não. O que importa é essa, é a realidade dela. Então, antes da gente Aham. propor até coisas maiores, a gente precisa ajudar a pessoa a fazer coisas menores. Porque se ela não se sente responsável nem pela própria vida, pelo próprio sustento, ela não consegue nem tomar uma decisão sozinha, como é que a gente vai ajudar ela a fazer coisas mais grandiosas? É uma evolução. A gente tá, o cara aprendendo lá que ano que aprende lá? Acho que na terceira série lá, o cara aprende a fazer conta de mais e de menos, conta de subtração e soma, e está querendo exigir que o Aham. cara faça equação de segundo grau. Uma potência, né? Tem etapas, não dá para pular isso. E a gente vê as pessoas pulando porque ela quer o resultado. E ela quer o resultado para ontem.
Por isso que muitos Uhum. treinamentos, muitos eventos e palestras tendem a atrair um grande público, porque as pessoas querem uma mágica, elas querem uma solução prática que resolva da noite para o dia, porque as pessoas não querem passar por esse sacrifício, elas não querem seguir as etapas normais para se atingir as coisas. E não vai acontecer, desculpa dizer, mas não vai acontecer. A gente pode acelerar, a gente É. pode dedicar melhor o tempo, a gente pode buscar as ferramentas, né? Dá para ganhar tempo, mas tem limite. Não tem como. Né? Então, por exemplo, pega mesmo uma Exato. formação, um MBA, sei lá, um MBA tem 400 horas, pelo menos. Ah, eu quero fazer um MBA em um mês. Cara, não tem como. Não tem hora suficiente no mês para tu fazer isso, nem fazer as avaliações. É mais ou menos isso que a gente tem que entender. As coisas precisam ser Uhum. escalonadas, construídas. E ser realizador subentende a gente fazer essas análises principais. Porque quando a pessoa se propuser a fazer algo, ela não tem amarra nenhuma. Ela confia nela mesma. Uhum. E porque ela confia nela mesma, ela vai olhar a tarefa e não vai achar que a tarefa é mais difícil do que ela é. Quando ela enxergar um desafio, um risco, ela não vai maximizar o risco nem o desafio. Ela vai dizer, não, bacana, é difícil, mas eu tô ligado nas dificuldades, já me preparei e sem crise vou enfrentar. Ela aprende a lidar com as falhas, porque as falhas têm sido, o medo da falha tem sido um grande sabotador. Agora, por que uma pessoa tem É medo da verdade. falha? O que tu acha, hein? Por que a pessoa tem medo da falha? Cara, eu acho que é uma questão de educação e de ego. Para mim, no meu conceito, eu acho que vem no. Primeiro, assim, a gente é educado, né? O cara erra, pumba, leva porrada, né? E É acho que verdade? isso cria um estigma, né? Na verdade, se tu for olhar todos os avanços na ciência, é tudo tentativa e erro, né? Muito tentativa e erro. Ou seja, a falha é um processo de aprendizado, só que na escola não é assim que nos ensinam, né? Na escola tu tem que É, acertar, né? não, é Então eu verdade. acho que isso é uma grande coisa. A educação infantil tem sido um grande dificultador, né? Porque as crianças são ensinadas a não mexer nas coisas, a não experimentar, a não errar, a não desobedecer, e depois, como adultos, esperam que ela seja proativa, que ela crie ideias, que ela fale com todo mundo. Exatamente. Imagina, a gente aprende desde criança em casa, a gente aprende um meme, não fala com estranhos. Aí o cara vira Aham. adulto e ele precisa construir networking. E aquele meme tá lá na mente, lá, não fale com estranhos, ainda bombando na mente dele. E agora ele tem que falar com estranhos. É Só que verdade, cara. ele não gosta de falar com estranhos porque ele foi aprender o que não era para falar, né? A Então tem vida um monte inteira, de né? coisas assim, um monte de coisa assim que atrapalha. Agora, as pessoas não gostam, elas têm medo do erro, sim, porque um erro ele deflagra uma certa incompetência, incapacidade, um resultado ruim. Isso afeta, né, o reconhecimento, o ego, como tu colocou. Exato. A pessoa se sente mal com isso. Então, ela não gosta de falhar. Então, às vezes, a pessoa prefere, ao invés de enfrentar uma situação podendo dar certo, ela prefere não fazer, porque ela enxerga que a possibilidade do erro, o risco, é maior do que a vitória. Ela prefere para não sentir aquilo, né? Uhum. Porque ela também pode sentir o prazer da vitória, o prazer da conquista. Mas entre o prazer da conquista e o desprazer da derrota, ela prefere abrir mão do prazer da conquista só para não sentir o da derrota. Porque é Exato. dolorido. Mas e por que isso acontece com algumas pessoas? Principalmente por questões de baixa autoestima. Cara, é o principal problema que eu enxergo hoje na vida das pessoas. Quando a gente vê pessoas muito ásperas, né? Tu diz uma Uhum. piada ou tu faz uma colocação mais nada a ver, ou tu discorda uma fração, uma frase qualquer, a pessoa já se arma. Cara, isso é baixa Definitiva, né? autoestima. Baixa autoestima. Ela não sabe. Discordaram de mim, estão contra mim.
a amígdala da pessoa já fica lá com os alertas todas ligados para identificar determinados comportamentos. Pessoas que discordam de mim, situações potenciais que me depreciam, situações que são parecidas com situações que eu vivenciei. Então o cara tá lá, um cara com baixa autoestima, ele tem um monte de alertas ligados, assim, só esperando uma situação ser parecida com aquilo que ele já espana. Já. Como assim? Não fala assim comigo. Não, mas não é assim, não sei o quê. Então a gente vê que muito desse desequilíbrio que a gente vê em vários profissionais de mercado, de não aceitar a contrariedade, que não aceitar que as pessoas pensam diferente, que se sentir agredido simplesmente porque o cara discordou da opinião dele, cara, é problema de autoestima. E a gente vê pessoas grandes aí, cara, no mercado, gurus, pessoas famosas com esse problema, incapazes de ter um diálogo com alguém que discorda dele, incapaz. E até de, muitas vezes, de reconhecer, né, as coisas, feitos bons das outras pessoas, né? Procura só defeito. É como se a pessoa, para ela brilhar, quisesse apagar a luz dos outros, né? Mas aí que tá, é por causa justamente do mesmo princípio. Porque a questão da inveja, da puxada de tapete, isso tudo tem a ver com a relação de desequilíbrio entre poder. Tá? O conceito é esse, desequilíbrio de poder. Se nós estamos no mesmo nível, nós nos tratamos bem, nos respeitamos e até podemos, em determinado momento, discordar sem se sentir diminuído. O problema olha ali, que legal o James, já falo com o James aqui. O problema é que é o seguinte, imagina só, a gente está junto, ou a gente cresceu junto, ou a gente até se conheceu. E aí eu olho para ti e posso fazer uma série de referências. De tipo, mas eu não acho que o Fábio é tão bom. Eu acho que o Fábio... Começo a achar defeitos em ti para tentar o quê? Na minha mente, eu olhar para ti e te ver menor do que tu é. Para quê? Para que eu possa me sentir melhor. Tá? Então, outra coisa acontece é que se eu estou me sentindo abaixo de ti, eu vejo as tuas conquistas, as tuas coisas, eu tendo a não conseguir reconhecer novos feitos. Porque cada vez que eu reconheço um feito novo teu, eu cada vez me distancio mais disso. Digamos, o valorizar a tua competência, eu deflagro a minha incompetência. Como eu não sei lidar com o sucesso dos outros, porque eu tenho problema de autoestima, porque o sucesso dos outros é dos outros. Por que eu vou me sentir diminuído se o cara fez mais do que eu? Eu tenho mais que conversar com o cara, saber, cara, me conta como é que esse negócio aí que eu fiquei apaixonado, me dá umas dicas, me ensina. Só que pedir para alguém nos ensinar significa, peraí, alguém só pode te ensinar se sabe mais que tu. E saber mais que tu dá a entender superioridade. Então, as pessoas acabam não querendo pedir ajuda para o outro, ou querendo pedir para que o outro ensine, para que elas não se sintam inferiorizadas. Ela já se acha uma droga, uma porcaria, então vai se colocar numa situação para se sentir inferiorizada? Não. Então ela não coloca. Pois é, cara. E aí, muito louco, voltando... Outro dia que a gente estava, já não me lembro quantas lives atrás, porque já são muitas, né, agora. Mas eu te falei da minha teoria, né, cara? Que eu acho que quando a pessoa tá vivendo o propósito dela, esse tipo de coisa, pelo menos deixa, não vou dizer que deixa de acontecer, porque ainda não tenho total opinião formada sobre o assunto, mas eu acho que pelo menos diminui. Porque assim, cara, a outra pessoa, das duas uma, outra pessoa tem um propósito completamente diferente do meu e é irrelevante para mim, e aí ela tá com as conquistas dela, é que nem hoje eu falasse, pô, se eu tiver um amigão que vire super campeão de triatlon, né? Cara, triatlon eu acho legal, acho bacana, é um esporte legal, mas não tem nada a ver comigo. E isso é o cara importante. não vai me afetar, porque tipo, o propósito dele está do outro lado. Agora, hoje, a parte de mim que está relacionada com o jiu-jitsu, eu tenho um grande amigo que é um baita campeão, cara. E eu olho para ele com admiração e do tipo, deixa eu colar no cara para ver se eu aprendo. Entendeu? Já
não existe aquela questão do ego. Agora, quando a pessoa tem baixa autoestima, é mesmo como tu diz, né, cara? Se eu ficar perto daquele cara que é. Pô, se eu ficar perto do Cristiano Ronaldo, pô, vai parecer que eu ainda jogo pior, né, cara? Não, é muito disso. E aí entra de novo a importância de definir o propósito. Porque quando eu sei qual é o meu propósito, eu quero estar no meu lugar, não no teu. Então Exato, não há cara. inveja. Quando a gente passa a viver o propósito, a gente mata a inveja. Porque a gente começa a ver o sucesso do outro e diz, cara, que massa, que fantástico. E que bom que tá fazendo isso, porque eu não quero fazer isso. Eu quero estar onde eu tô. É, Então não há uma relação de competição, nem de superioridade. Porque eu quero fazer o que eu é, tô fazendo, o cara faz o que ele tá. Inclusive, pode haver até colaboração para que um ajude o outro. Sem uma é. relação de competição. E quando tu acha um cara que tem exatamente a mesma linha, o mesmo propósito, não sei o quê, tu quer colar com aquele cara, porque, tipo, a ação do cara Vamos dá nos unir, força pra ti vamos também, entendeu? treinar junto. É, A gente cara. pega filmes, tem coisas legais no filme. Pô, pensa o Apollo e o Rock que treinaram uma época juntos. Os caras foram até rivais no Exatamente. momento. Vamos aprender, cara. Vamos somar. Que história é essa? Vamos se ajudar nisso. Ao invés de ficar Lá tá, né, competindo cara? que nem um tarigó. Tem uma coisa maior, né, cara, do que o exemplo é bem bom, né, cara? O Rock e o Apollo eram ali adversários, mas daí apareceu um terceiro cara que tinha que ser combatido, ou seja, o objetivo era um propósito maior que os dois, e então os dois conseguem se unir, né, E os pra... dois descobriram que eles tinham o mesmo propósito. Eles gostavam desse lance da luta. Eles queriam a mesma coisa, né? Então, é Exato. muito legal a gente pensar sobre isso. E eu acho que falta muito disso, né? E no próprio mercado de coaching, a gente vê uma competição absurda, as pessoas falando mal direto do trabalho um do outro. Uhum. E o que a gente tem feito no Neurocoaching? A gente não fala de ninguém, a gente fala de processo, a gente quer a ciência. O nosso objetivo Aham. é ajudar as pessoas a se envolverem. Então a gente critica todos os processos que possam enganar as pessoas, que possam desfazer delas ou não coloquem elas em primeiro lugar. É isso que a gente tem, digamos, brigado. Porque o nosso objetivo são as pessoas, né? Ó, aqui o James. Aham. Olha, Ó, o James botou ali mais uma boa. lê pra gente aqui que pra mim tá difícil, Fábio. Tu consegue ler James aí? escreveu o seguinte, ó: para desenvolver autorrespeito sólido, baseado em quatro convicções básicas ou quatro aspectos das histórias que estamos utilizando para nos fazer entender. Eu sou amado e eu tenho valor, e tu pode ser amado e tu tens valor. Bacana. Muito legal. Bacana. Pô, James, tu tá me deixando intrigado. Quero ouvir mais sobre essas coisas aqui. Bom, vai ser legal. Ó, pessoal, segunda-feira, dia 1º, tá? Às 7 da noite. Se conectem aí comigo, com o James. E nós vamos bater um papo, nós vamos trazer umas perguntas, vai ser bem legal. A gente vai falar sobre as histórias, sobre neurociência e como isso impacta. É impressionante. O pessoal não tem ideia da importância do storytelling na vida de todo mundo. Serve para tudo, serve para até para o que, digamos, se o cara tá com a esposa lá em dúvida, a esposa quer ir no sushi e o cara quer ir na churrascaria. Se o cara souber contar uma história, ele convence a mulher para ir na churrascaria. Até para isso, né? Serve para pitch de vendas, serve para vender ideias, serve para convencer os outros, serve para gerar memória nas pessoas, aumentar relacionamento. É espetacular. História é espetacular. E me arrisco a Então, dizer me arrisco a dizer também que serve ainda mais para aquelas próprias histórias que a gente conta para a gente mesmo, né? é claro, claro. E a gente vai precisar contar, né? Eu quero vencer. A gente olha para o mercado, para as dificuldades, para as situações, e é uma situação mais difícil que a outra. Pô, se a gente não construir uma história para na nossa mente, para a gente acreditar realmente, cara, tem essa dificuldade, mas eu sou capaz de vencer, a gente não vai se expor, a gente não Uhum. vai. Nosso cérebro ele vai aproveitar essa história
para justamente liberar energia, porque a gente está provando que pode, que as coisas são possíveis. E aí funciona. Se a gente pegar, tem várias histórias muito legais. Eu adoro histórias reais, né? Tem muitas coisas bacanas. Tem um filme que conta a história do... Tem vários filmes da Segunda Guerra que são muito legais que eu gosto. Tem um que conta a história do Louis Zamperini. É um ítalo-americano que a história dele é fantástica. E ele fala, o nome do filme é Indestrutível, Inquebrável, uma coisa assim. Eu recomendo que se assista esse filme. E a história dele é incrível. É um cara que passou por... Era um campeão olímpico, ele chegou a ganhar a Olimpíada ele era um velocista, e depois ele teve que servir na Segunda Guerra, e o avião dele, numa missão, ele cai no mar, e ele fica quase 60 dias no mar, com mais 2 colegas, né? Um deles morre, e quando eles são resgatados por um navio japonês. E aí eles vão do resgate para um campo de concentração de trabalhos forçados. Então, a história é terrível. E ele se mantém firme na história dele, que era de um campeão velocista. Ele tira energia não sei da onde. Então, ele pensa nas coisas que ele deixou, na família. E toda essa história que ele conta para ele mesmo é o que mantém ele indestrutível e quebrado. Ele apanhando direto todo o tempo durante o filme. Né? E ele consegue depois, aí termina a guerra e tal, um monte de coisa, e o filme termina, não é spoiler, eu estou contando o filme mesmo, né? Depois o pessoal assiste. Além de spoiler, é quase uma narrativa. E aí o final do filme aparece o cara, o próprio Louis Zamperini, o real Louis Zamperini, ele voltando, carregando a tocha olímpica no Japão, em Tóquio, depois de décadas que ele não tinha ido lá, e ele foi lá fazendo essa corrida num país, né, num povo que humilhou, que manteve ele preso por um tempão, e ele lá com 98 anos ele fazendo isso. Então, cara, o espetáculo vale a pena ver, e só para colaborar com o que tu colocou, que realmente as histórias que a gente conta pra gente, elas podem ser potencializadoras, nos ajudar a vencer. Mas as outras histórias, que são mentiras que a gente conta pra gente, é que normalmente fazem a gente não ser vitorioso. Porque o recurso todos nós temos. Todas as capacidades nós temos. E o que a gente não tiver, a gente consegue. E até na mesma linha desse filme, cara, tem aquele livro Em Busca de um Propósito, que também era um refugiado da Segunda Guerra, que conseguiu, também passou por, imagina, tudo aquilo e conseguiu sobreviver, fugir e depois ter ainda uma vida, né? E ele conta tudo isso nesse livro, eu não me lembro o nome do autor. Eu comprei o livro e acabei dando antes de ler. Mas eu sei que a história do livro é essa. Cortou um Ele, pouquinho com aqui. base Qual é o nome? o nome do livro é Um Homem em Busca de um Propósito. E também é um da Segunda Guerra, um campo de concentração, que conseguiu, através da própria narrativa, né, sobreviver ao campo e chegar nos Estados Unidos. Então também é histórias, né? Histórias. O James coloca aqui, ó. O Carlos Balboa coloca que o nome do filme é Invencível no Brasil e o título original é Unbroken. Unbroken. É espetacular. Recomendo todo mundo ver. Não, e é bem isso. Se a gente for olhar também o poder que tem da neurociência junto nas histórias, que até então as histórias a gente só sabia que eram legais, né? E que elas tinham todos os propósitos. Com o estudo da neurociência, a gente começou a entender por que isso funciona. A gente já sabia que funcionava. Por que isso funciona? E a gente começou a entender que, cara, histórias são coisas absurdas. Se a gente for olhar os reinados, os próprios, sei lá, imperadores, ditadores, seja quem for, as histórias que foram contadas para o povo, que fizeram o povo
se mexer, né? A própria história que o Hitler contou para os alemães foi o que fizeram os alemães entrar na guerra e tudo. A história foi bem contada e foi usado com base em vários fatos reais para criar aquela situação. E uma delas era de provar, né, fazer o povo acreditar que os judeus eram como uma peste, como se fossem uma praga, como se fossem acabar com a infestação de ratos. Então, quando os caras matavam um judeu, faziam experiências ou colocavam um campo de concentração, eles não tinham uma culpa no sentido que eu estou matando um ser humano, porque para eles eles foram convencidos através da história que as pessoas não eram reais, que as pessoas eram simplesmente praga. Então tu vê realmente o poder que tem isso aí. Então isso é tema para a gente falar aí na live, né? Na segunda-feira, que vai ser bem legal. Porque isso é um tema, eu sou apaixonado por histórias. E inclusive tem um livro, o James deve conhecer, um livro chamado Story, que é fantástico esse livro, é um livro grosso, que fala sobre os princípios da história, né? Então, já tem mais um ali. Então é muito legal a gente desenvolver essa capacidade, tá? Agora, terminando aqui, indo para o nosso finalmente aí da live, falando sobre realização, a gente tem que perceber que ser capaz de realizar um monte de coisa, ele subentende, digamos, um checklist. Talvez a gente teria que criar talvez um checklist de coisas que a gente precisa resolver para poder ser capaz de realizar. Porque caso contrário, a gente vai gastar tempo, vai gastar dinheiro e vai gerar mais frustração, porque a gente vai se propor a fazer coisas que não está pronto, que vai falhar, e vai gerar mais memória negativa e mais autoconvencimento de incapacidade. Então, quando a gente resolve essas coisas, a gente se torna apto para poder gerar novas experiências e experiências que se tornam vitoriosas. Mas a gente precisa construir isso. Não é algo simples, mas é possível. A gente não precisa que seja simples ou fácil, a gente só precisa que seja possível. E a gente tem essas ferramentas dentro do neurocoaching para ajudar as pessoas a destravar isso. Então, a gente Muito legal. tem aí dezenas de histórias de pessoas que conseguiram destravar, conseguiram passar a ser realizadoras porque tiraram essas amarras, entenderam determinados processos, inclusive crenças limitantes sobre a sua própria capacidade, né, com relação à capacidade de estudar, capacidade de ler, dificuldade de acordar cedo, falta de foco. O que eu vejo de gente estigmatizada com diagnósticos de bipolaridade ou diagnósticos de TDAH, né, de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, e que se passam a ter comportamentos, porque justamente, de novo, uma história contada para elas, para não negar a história, elas acabam adquirindo até comportamentos que não tinham antes do diagnóstico, só para corroborar com o diagnóstico. Então o cara nem era tão hiperativo assim, mas como ele agora tem uma lista que diz que toda pessoa que tem TDAH tem aqueles tipos de sintoma, ele passa a ter aqueles sintomas até os que ele não tinha. Quase como um senso de pertencimento. Eu tenho esse rótulo de TDAH, então eu não consigo fazer as coisas porque eu sou hiperativo. Não. Não. Isso tudo é uma forma de enxergar as coisas de forma diferente. Porque o mundo é construído por causa dos hiperativos. Os hiperativos, os incansáveis, os que não conseguem, às vezes, ter foco numa única coisa, muitas vezes são os que conseguem mudar as coisas. Conseguem mudar o mundo, fazer o mundo girar. Então, também quando a gente começa a enxergar na nossa individualidade que eu não posso querer me comparar com o outro só comigo, a gente começa também a ver a beleza de quem nós somos e melhora a nossa autoestima porque nos faz nos aceitar. E quando eu me aceito, eu passo a ver o potencial do que eu sou bom e do que eu sou ruim. E aí eu consigo potencializar o que eu sou bom e talvez o que eu sou ruim eu deixo para outra pessoa fazer. Porque tem coisas que eu não sou bom e nem tenho que gastar tempo para fazer isso. E não tem nada de errado. Agora, se o cara cresce num ambiente familiar, ou num círculo de amizade, ou de estudo, em que se estabelece que se a pessoa não for aquele padrão, ela é uma fracassada, ela passa sempre a gerar uma frustração porque ela não se encaixa nos padrões. Quando ela não tem nada de errado, mas o mundo convence ela de que ela tem alguma coisa de errado, e por isso ela acaba agindo de errado, de forma errada. Ela acaba não correspondendo a isso. Claro. Ela acredita, realmente, eu não sou tão bom assim, e passa a ter um padrão realmente medíocre. Que acredita na história que contaram para ela.
Aqui o Tchá tá. E aí? São movidos pelos pavões. Verdade, vô, é isso aí. É o Alexandre aqui, ó. Esse conhecimento, Thiago, é bacana, bem passado pessoalmente até online. Legal, valeu, Alexandre. Muito show. O problema é não Serve até conseguir como parar de produzir. álibi, né, cara? Pra pessoa O não Ivan tem uma fazer, história né? bem legal também, cara. Álibi, matou, adorei o termo. É álibi mesmo, cara. Nem me exijo muito que eu tenho esse problema, eu tenho aquele, né? Ah, falhei. Não, mas é porque eu tenho É. TDAH. Ah, não deu porque eu doei. Cara, e não tem. Sério, não tem. Eu ainda vou lutar muito sobre isso. Eu não acredito que as pessoas tenham essas limitações que a medicina, os terapeutas, Uhum. seja quem quer, diz que as pessoas têm. Eu não acredito. Não acredito mesmo. E vou fazer até provar para as pessoas que elas não são incapazes. Elas podem talvez ter alguma diferença entre uma e outra, mas dentro dessas diferenças a gente tem um monte de potencialidade. Ali o que o James colocou. Deixa eu ler aqui, ó. Muito show. Para passar seu realizador, tem umas sugestões Nossa nos meus Senhora. livros. Se bem me lembro, sugiro que o indivíduo que pare de... Ó, depender de posses materiais, vou só ler mais ou menos aqui. Denegrir os outros em benefício próprio, legal. Precisar da moda, status social, cultural. Depender de soluções instantâneas, aplausos. Desenvolver personalidades artificiais. Deprimir-se. Crédito ao contrário dessa. Isso é muito legal, James. O que a gente tem visto que esse caminho é um caminho racional e ele está correto. O problema é que ele é 15% do nosso processo. E aí entra aquilo, como é que nós conseguimos nos contaminar inconscientemente destes princípios aqui, até que eles se tornem inconscientes e a gente consiga refletir isso, porque a gente precisa bloquear uma série de comportamentos instintivos e biológicos para poder fazer isso. E, em geral, a gente tem justamente essa dificuldade, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele age de forma automática. Então, como é que eu vou desativar o automático, desativar a minha fisiologia, porque a minha fisiologia vai produzir cortisol, o hormônio do estresse, eu vou produzir adrenalina, testosterona, uma série de hormônios e neurotransmissores que tem a ver conforme eu lido com as situações. E esses hormônios, esses neurotransmissores, cegam a minha percepção e alteram a minha percepção de realidade. Então, por mais que a gente consiga que todas essas dicas a gente saiba que está 100% correto, a dificuldade é operacionalizar na nossa biologia que tem vontade própria. E aí que tá, porque o nosso corpo quer fazer diferente. O nosso corpo quer lutar pelo reconhecimento, pelo pertencimento, pela sobrevivência. E aí tem todo esse aprendizado, esse mecanismo que a gente consegue mudar o padrão de pensamento da pessoa para que ela não seja escravo desses fatos instintivos e emocionais. A gente passa a ter um certo controle e entender o que sente para poder lidar da melhor forma. Porque na hora que vem a tempestade, a gente não pensa. Então, na hora que vem a tempestade, eu vou agir conforme eu aprendi pelo caminho conhecido. Então, o nosso trabalho todo é tornar todo o padrão que a gente enxerga como o bom, o padrão de vencedor, o padrão de pensamento legal, as coisas como funcionam, tornar tudo isso inconsciente. Para que na hora da tempestade, o meu cérebro tenha o que buscar. Porque eu não sou capaz de pensar nessa hora, então ele só vai buscar o que está armazenado, o que é caminho conhecido. Se eu já coloquei essa informação lá antes, ele vai buscar um padrão adequado. E aí eu passo a ser vencedor, independente da circunstância. Que o problema é a circunstância. A circunstância que normalmente é. Eu vejo um monte de gente que até realiza, quando está tudo certo. Quando tem uma briga em casa, quando perde um familiar, quando discute no trabalho, quando está correndo o risco de perder um cliente ou ser demitido, a pessoa já não age igual. Já flipa, né? Isso. Então, a grande questão é como é que a gente consegue manter um padrão de pensamento vencedor, independente da circunstância. As coisas estão oscilando e a gente consegue manter a constância. O pau está quebrando, a gente mantém a constância.
Porque ligados ao propósito e entendendo a fisiologia e tendo armazenado todo esse mindset construído a partir de memes. Isso aí mesmo. Agimos de acordo com as nossas histórias introjetadas. É isso aí, James, é isso mesmo. E aí que tá, a gente precisa construir boas histórias, porque na hora do automático, se a gente não tiver uma bagagem boa, a gente vai agir que nem os animalzinhos. É bem isso. Histórias bem introjetadas, significados bem, a gente consegue dar um significado para aquela fisiologia e não agir de forma só instintiva. É bem isso aí. Nunca tinha pensado nisso, James. Realmente, histórias, construir essas histórias introjetadas, que na realidade as histórias são compostas pelos memes, né? Então, memes bem construídos dentro de história, cara, é um socão. É um socão para influenciar a realidade das pessoas. E aí o cara entra para um processo de neurocoaching se achando um derrotado, um incapaz, e ele sai não só acreditando, mas tendo ferramentas para mudar a sua realidade e lidar com a sua realidade. Porque a realidade continua lá, né? Ele pode mudar a visão, pode fazer tudo, mas ele volta para a realidade dele, as pessoas continuam lá, os boletos continuam lá, as situações continuam lá. Tudo continua então, igual, essa né? que é a grande dificuldade do pensador. E agora ele vai ter que mudar a sua realidade, comprando brigas, sacrificando situações para poder dar certo. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas é legal que é possível. A gente só precisa que seja possível. Tá? Muito então é show. isso, amigos. Para a gente encerrar aqui, perguntas? Alguém quer fazer perguntas aqui? Fazer alguma consideração? Muito legal, já cara. Vai encerrando muito aqui. legal. Algumas diferenças. Muito a gente legal, já viu, nós já tivemos neurocoaches que em determinado momento, quando sentiram que a vibe ia ser, iniciaram, disseram, legal, vamos fazer o processo, quero vencer, é isso, vai ser legal buscar o meu propósito, quero ser um cara realizador, inicia o processo. E já tivemos, em determinado momento, o neurocoach que sentiu que ele ia ter que mudar um monte de coisa na vida dele, porque o neurocoach, ele não impõe nada. Mas o cara começa a concluir pelo processo todo que ele vai ter que mexer em coisas. Ele vai ter que passar a ser mais responsável por algumas coisas, ele vai ter que ser o protagonista da vida dele, ele vai ter que acabar com vitimismo, situações de padrões de pensamento que o denigrem e tal. Então, algumas vezes o cara se depara com isso e ele prefere pegar o cabinho da Matrix e ligar de volta. Não me devolve para a Matrix, porque eu não quero esse nível de responsabilidade para minha vida aqui, não. Vai ser muito difícil, vai doer demais. Não me devolve para a Matrix. Prefiro continuar na ilusão, nesse mundinho de fantasia. E é difícil. É realmente difícil. Mas o sabor da vitória é a coisa mais espetacular que existe. Muito show. É isso, amigos? Então é isso. Vamos terminando, cara. Né, cara? Vamos, cara. Pô, foi muito show, cara. Grandes participações aí hoje. Audiência de peso, como sempre. Obrigado aí, James, pela presença. O Ivan, sempre presente. É verdade. Sempre participativo, sempre nos ajudando. E beleza, cara. E mais então, coisas, vou falar cara. o seguinte, falando do neurocoach, isso, só falando aí do neurocoaching de Lisboa, então, a gente encerrou o primeiro lote. O primeiro lote terminava dia 30 de setembro. Tá? Nós já terminamos o primeiro ontem ou hoje, não sei bem, acho que ontem. Já terminamos, então a gente terminou os ingressos antes do prazo. Aí o que eu fiz? Eu abri o segundo lote já agora, para poder não ficar 4, 5 dias sem venda. Então, quem tiver interesse, público aí de Lisboa, até mesmo de quem for do Brasil e quiser assistir, vai ser um espetáculo. Já aproveita, faz um turismo lá. Vai ser uma baita de uma formação. Né? E nós vamos levar aí essa transformação para mais lugares aí do mundo. Né? Esperamos não só Lisboa, mas que em 2019 nós possamos estar em pelo menos mais 3 países. Essa é a ideia. Isso mesmo, cara. Certo, amigos? Então, chamem eu e o Fábio.
Exatamente, estamos disponíveis aí para dar mais informações sobre o treinamento, local e etc. Chame na mensagem, chame no privado, que a gente passa toda a informação que nós temos. Valeu. Obrigado, amigos. Até mais. Beleza? Tiagão, boa sorte tchau, amanhã. Valeu. Grande abraço. Falou.